Oi gente, Racionaldo está hoje aqui no Memorial da América Latina em São Paulo para acompanhar o lançamento nacional do novo Jack T5 com câmbio CVT, que vem com 3 programações: automática convencional CVT, automática mas com modo esportivo e também com trocas manuais. São 6 marchas pré-programadas. A gente vai acompanhar tudo, vamos fazer o test drive, vamos contar para você quais foram as impressões que a gente teve a respeito do comportamento dinâmico do carro. Não, daqui a pouco a gente está aí. A gente já está na estrada com o novo T5 CVT. A Jack, aliás, nos chamou justamente por causa disso. O carro não mudou nada em relação a design, acabamento, equipamentos, nada. Mas o câmbio é realmente a principal mudança. E não só isso, houve um trabalho todo novo de tropicalização do câmbio em relação ao motor. A gente já tinha avaliado outros carros, inclusive o próprio T5, com esse motor, e é típico do comportamento dele ser um pouco áspero, mas a impressão que dá é que até nisso houve um retrabalho, porque ele está parecendo estar bem mais suave, inclusive. Claro que, como ele é um motor pequeno, é um motor 1.5, com 16 válvulas e comando variável de válvulas VVT, ele tem 127 cavalos e 15,7 kgfm de torque usando etanol, mas não deixa de ser um motor pequeno. Então é preciso trabalhar com um pouco de rotação para que ele funcione melhor, para que ele responda melhor. Só que a gente nota mais suavidade. O T5 já era um carro silencioso, ele continua silencioso, apesar de ser preciso mais rotação para o motor responder. Esse ruído do motor não invade tanto a cabine. Quer dizer, está no nível, grita mais, é óbvio, mas está num nível de ruído bastante aceitável. E a 120 por hora, nós estamos na rodovia dos Bandeirantes, aqui em São Paulo, a gente nota entre 2.800 e 2.900 rotações do motor, o que também é aceitável, tanto para proposta quanto para cilindrada desse motor. O nível de ruído é bem baixo, né? A gente nota um pouco de ruído aerodinâmico, um pouco de ruído de rolagem, é óbvio, mas nada fora daquele padrão que a gente costuma encontrar em outros SUVs compactos no mercado. Com a vantagem desse aqui ser bem mais barato, mas a gente vai falar sobre preço e vendas um pouco mais adiante. De cara dá pra gente perceber que o acerto do câmbio em relação ao motor foi bem feliz. E na cidade, inclusive, enquanto nós rodávamos em São Paulo, a gente percebeu algo surpreendente, que foi a agilidade do câmbio para poder fazer o carro deslanchar. É normal que a gente espere de carros com câmbio CVT um pouco de letargia, sempre tem aquela pisada no acelerador, uma certa demora na resposta e depois, né, o desenvolvimento do carro, né, a desenvoltura dele. E com esse carro não aconteceu isso não. É interessante que mesmo tendo um motor pequeno, ele se comporta muito bem para as velocidades que são delimitadas em vias públicas, né? Então mostra tipo um fôlego bastante interessante, bastante razoável e que não deixa nada a desejar, inclusive para carros que têm motores mais potentes com câmbio automático ou CVT também. Na outra oportunidade que a gente avaliou o T5, a gente percebeu que a suspensão dele estava bem acertada, mas a direção ainda estava um pouco molinha. Poderia melhorar. A direção ainda está um pouco molinha demais. Ela é elétrica, progressiva, né? Tem assistência elétrica, mas a progressividade dela poderia ser um pouco maior. Não que ela deixe a desejar para o tipo de público que compra esse carro. Ele não tem nenhum arrobo de esportividade, então a proposta dele realmente não é ser esportivo. Mas a 120 km por hora, como acontece aqui na rodovia dos Bandeirantes, a gente nota que ele poderia ser um pouquinho mais duro realmente, para deixar o carro um pouco mais na mão, transmitir um pouco mais de segurança. A suspensão, por outro lado, ela tem um acerto excelente, excelente. Dá a impressão de ser durinha, mas ela não é desconfortável de jeito nenhum, filtra as imperfeições do asfalto muito bem, é bom de curva e o melhor de tudo é que ele conta com controle de tração e estabilidade. Para o preço desse carro, mais uma vez, isso é de surpreender, porque existem carros
estão inclusive numa faixa de preço um pouco mais alta e que não contam com controle de tração e estabilidade nem como opcional. O T5 é um carro bastante confortável. Ele tem, além de ter um nível de ruído baixo, ele tem bastante espaço interno. Isso é uma coisa que vocês já ouviram diversas vezes em diversos outros vídeos da gente, mas eu gosto sempre de frisar porque é importante para quem está vendo um vídeo do canal pela primeira vez. Eu tenho 1,90 m de altura e ó, não falta espaço para a cabeça, aliás, de jeito nenhum, nem para os ombros, desculpem, nem para as pernas. A posição de dirigir é adequada para um SUV, né? O banco tem controle de altura, tem ajuste de distância, a direção só tem ajuste de altura e aqui nesse T5 novo ficou um pouco pesado. Antigamente a gente tinha o hábito de tentar ajustar a altura da coluna de direção e o volante despencava. Eles consertaram isso deixando a coluna de direção super dura para arrumar. Isso é algo que precisa ser revisto. Mas de todas as formas, tá? Uma vez ajeitada a posição de dirigir, você tem uma posição típica de SUV, confortável, bastante apropriado. Os bancos também são bem confortáveis. Falta um pouco de apoio lateral, mas ninguém vai ficar querendo fazer curvas de modo esportivo com esse carro, então para curvas mais fechadas, que seriam exceção, talvez fosse o caso de colocar mais apoio lateral. Para uma condução normal, familiar, na cidade ou em trajetos rodoviários com estradas como essa aqui, a Rodovia dos Bandeirantes, é completamente desnecessário e compreensível até que não tem. O espaço do banco de trás é surpreendente, mesmo com os bancos totalmente recuados, a gente tem muito espaço para pernas. E a Jack anuncia uma capacidade de 600 litros no porta-malas. Eu não sei qual é o critério, qual é o padrão de medição que eles usam, mas de todas as formas o porta-malas é realmente grande. Como todo Jack, o T5 ele é bem completo já. Essa versão aqui, como a outra, já vem com central multimídia com espelhamento celular, tem controle de tração e estabilidade, tem hill holder, aquele auxílio para saída em rampas. Tem outras coisas, né, normais, ar-condicionado digital, computador de bordo, freio a disco nas quatro rodas com ABS, a roda de liga leve, farol de neblina, enfim, ele é bem completo. É interessante que a Jack Motors também tenha colocado nele as suas cartas como principal produto de vendas, né? Aposte nele como seu principal produto para os próximos meses, inclusive porque, primeiro, que ela tem aquela cota delimitada pelo Inovar Auto, que deixa com que a Jack venda apenas 4.800 unidades por ano. Então ela tem que vender, ela quer vender muito mais desse carro aqui e outras poucas unidades dos outros produtos que ela tem. Mas esse carro aqui acaba sendo mais adequado para o mercado, porque é um SUV, tem câmbio automático, então ele é um produto mais desejado, digamos assim, pelos consumidores. O preço é realmente muito interessante. A versão com câmbio mecânico custa R$ 69.990. Essa versão aqui com câmbio CVT tem preço tabelado R$ 74.990, mas como promoção de lançamento a Jack Motors está dando o câmbio CVT de graça. Então tanto a versão manual quanto a versão automática vão custar R$ 69.990. E é óbvio que, pelo menos pelo comportamento do mercado, pelo que a gente vê, essa versão aqui com câmbio CVT vai acabar sendo preferida. E é importante também, isso é uma coisa que eu não falei lá atrás, mas é legal deixar claro, esse carro aqui, esse câmbio CVT, tem 3 opções de funcionamento: automático normal, automático esportivo, ou então trocas manuais. São 6 velocidades, 6 marchas pré-definidas para a gente fazer trocas manuais. E isso pode fazer com que o carro também seja muito mais bem visto. Não só como se fosse um câmbio automático, letárgico, nada disso, mas ele é um câmbio que oferece mais interatividade, dá mais opções para o motorista. De fato é um bom produto. Quando a gente testou a versão pré-série lá atrás, a gente ainda
avaliou os carros zebrados ainda. A gente avaliou tanto a versão manual, antes do lançamento do T5 com câmbio manual, e a versão com câmbio CVT. E lá a coisa ainda estava muito maluca, o câmbio ainda estava completamente desacertado e tal. Agora, durante esse tempo todo, e aliás, o Sérgio Habib, durante a apresentação do produto, ele foi bem enfático em dizer que o lançamento demorou porque eles quiseram tropicalizar bem o câmbio. E isso realmente aconteceu. Dá para dizer que a Jack Motors, mais uma vez, está de parabéns. Só resta saber se o mercado vai aceitar bem o produto. Porque, infelizmente, os chineses ainda sofrem um certo preconceito aqui no Brasil por causa do fato de o consumidor brasileiro olhar para carros ainda como bem de capital e não como bem de consumo. Por isso eles olham demais para a questão do valor de revenda e da liquidez. É uma coisa para se olhar, sim. Não que a gente deva, né, fazer vista grossa a isso. Mas como produto, o T5 é um excelente produto, não deixa a desejar para a concorrência não. E, inclusive, tem preço melhor, que torna ele um produto bem interessante.